Bom, um jogo que teve um final feliz para o Santos, né? Eu digo final feliz porque foi um empate com gosto de vitória. A realidade é essa, o Santos estava se encaminhando para uma derrota. A gente ia se encaminhar para mais uma derrota. Eu já estava começando a jogar toalha, falar, beleza, é mais um campeonato aí para a gente pegar a calculadora e fazer os 45 pontos, brigar pelos 45 pontos. Continuo acreditando nisso, mesmo depois a gente buscar esse resultado, que no final a gente ficou feliz, né? Tava xingando, soltando os cachorros no Vojvoda, no Marcelo Teixeira, no Matos, no Gabigol, no Luan Pérez, em todo mundo. Sobrou até pro Brasão. Já tava ficando revoltado aqui. Só que no final, né, o homem decidiu, o caminho do gol ele conhece, né? Pode estar pesado, não consegue correr, não ganha de um zagueiro na combatividade, espera toda a bola no pé do Gabigol, estou falando do Gabigol. Não jogou bem, Tassiano não jogou bem, mas, né, o homem conhece o caminho do gol ali, duas bolas, né, um pênalti que ele bate muito bem e uma bola ali que sobrou, o homem guarda, não tem jeito. Num jogo onde o melhor jogador do Santos foi o Rony, isso já tem muito a dizer sobre como o Santos se comportou nesse jogo e como o Santos vai se comportar pro restante da temporada. Porque eu gosto do Rony, eu acho ele um jogador útil, tá? Todo elenco precisa de um Rony, mas não sei se é para ser titular e também não sei se é para ser o melhor em campo, sabe? Num jogo desse que o Santos foi todo truncado, tava criticando muito o Vojvoda porque o Santos foi claramente com um plano de tentar controlar a posse de bola e sempre ficar invertendo, né? Porque o Mirassol subia muitas linhas, conseguia marcar bem ali homem a homem, o Santos não conseguia encontrar espaço entre as zonas ali, o Mirassol estava marcando homem a homem não, né? Marcando em zona, e o Santos não conseguia encontrar esses espaços, e toda hora invertia a bola, o Mirassol muito organizado se recompunha ali rapidinho, o Santos ficava invertendo a bola, voltava pro defensor, ficava tocando de um lado pro outro, e aí do nada vinha uma bola longa, e aí o Rony partia em disparada, ou o Gabigol, que não conseguia nunca chegar na bola, né? Arranque de carreta. E o Santos ficou nisso, ó, o primeiro tempo inteiro, e eu já comecei a falar, meu Deus, o Vojvoda ficou 12 dias treinando pra isso. Saiu informações do Musetti que ele treinou vários tipos de jogo, 2 zagueiros, 3 zagueiros, ala, 5 atacantes, 8 atacantes, tentou de tudo, treinou de tudo pra ficar só nisso o jogo inteiro, não tem um coelho pra tirar da cartola aí. Aí os time tomou um gol besta, né? Besta, porque eu sempre reclamo que o Santos ele não consegue castigar os adversários e os adversários não tem dó e não vão ter, tá certo, não tem que ter, de castigar o Santos. É um erro besta, besta, que assim que o Adonis tentou tocar uma bola ali desnecessária, né? Assim que o partiu pro ataque, tocou uma bola desnecessária, assim que o Mirassol recuperou a bola, eu olhei pra minha mulher e falei, gol do Mirassol. Eu já conheço o Santos, essa é a praga Santos, esse é ser santista. Você consegue pressentir, quase um déjà vu, você consegue ter uma premonição de que o Santos vai tomar um gol. Eu vi aquele gol, falei, gol, só não imaginei que fosse ser numa pataquada dessa, onde o cara, eu não lembro, que acho que foi o Alisson, né? Partiu em disparada sozinho, ninguém encontrou o cara, deixou ele partir sozinho, encontrou o passe ali pra ele, saiu sem ninguém pra marcar, e depois ali o Formiga entrando também, sem ninguém marcar ele. Foram dois atacantes, não, que o Formiga é lateral, né? Se não me engano. Mas foram dois jogadores do Mirassol que partiram em disparada, atacaram o espaço vazio e não tinha ninguém pra marcar eles. A defesa do Santos é uma mãe. É uma mãe. E se não fosse o Brasão, que fez umas 3 defesas ali muito boas, esses 2 gols do Santos seria só para diminuir uma goleada. Seria de 4, 5, 6 gols, entendeu? O Santos não conseguiu armar uma jogada, não conseguiu chegar no ataque, não conseguiu fazer nada, nada. O Santos ficou assistindo o Mirassol jogar organizado. O Mirassol, até os 80 minutos ali, 85 minutos de jogo, não perdeu o controle, não tinha perdido o controle da partida. O Santos chegava, às vezes assustava, mas não conseguia chutar no gol, não conseguia acertar, trazer perigo pro Walter. E quando chutava era sempre um chute prensado, a marcação do Mirassol estava muito organizadinha e eles chegavam rápido no ataque com poucos toques, 2, 3 toques na bola, eles já estavam lá no ataque, trazendo perigo pro Brasão, fazendo o Luan Pérez e o Adonis Frias suarem frio. E essa foi a síntese do primeiro tempo, né? O Santos assistindo ali um recital de organização do Mirassol. Não foi um amasso do Mirassol, mas foi uma organização do time, né, do Mirassol, que o Santos não tem. O Santos não tem. Eu gosto do Vojvoda, acho que o Vojvoda não é o maior culpado de tudo que tem acontecido com o Santos, e todo mundo sabe disso, né? Até a organizada, que geralmente não fala tanto do MT, já sabe que o Marcelo Teixeira não tem ajudado, tá prejudicando o time, ele é o culpado, ele e o Alexandre Matos, por entregar esse elenco ruim, o elenco do Santos é ruim, tá? Nas mãos do Vojvoda e esperar que o técnico faça milagre. O Santos ele sempre fica com as sobras
do mercado, né? Ele nunca quer trazer o Loyola, não consegue trazer o Loyola. Quer trazer o Messi, não consegue trazer o Messi. Eles conseguem trazer as sobras, o que acontece no mercado. Um time faz um movimento, bum, bum, até para trazer o Rony, cara, que o Santos queria, foi uma negociação. O São Paulo não liberou, que hoje nem no Galo tá mais, né? Para conseguir contratar o Rony, assim, vai. O Santos sempre vai ficando com as sobras, não tem poder de barganha nenhum, né? O Santos já não tem poder de barganha. Aí você traz o Alexandre Matos, que gasta muito dinheiro para montar os elencos dele e não tem poder de barganha. Ele não consegue convencer empresários, jogadores, famílias a virem jogar no Santos, né? E convenhamos que realmente é difícil convencer. Enfim, ele não é o maior culpado, o Vojvoda, mas ele é um dos culpados. Ele é um dos culpados, porque 12 dias, de novo, treinando, para no final ficar só invertendo o jogo, invertendo o lado do jogo toda hora e lançando bola longa para atacantes, que os seus atacantes são Tassiano e Gabigol, que não são conhecidos pela velocidade. Apenas o Rony conseguia incomodar ali um pouco a defesa do Mirassol, mas ele não tem qualidade técnica para, depois que ganha na velocidade, saber o que fazer com a bola, né? Mas ainda assim, ele sofreu uma falta ali, ele foi raçudo, levantou, não ficou reclamando de pênalti e tal, né? Enfim, o Santos foi pro intervalo, volta no segundo tempo, eu implorando pro Vojvoda comer o cu dos caras, falando, mano, não é pra ficar jogando bola longa, porra. Vamos trabalhar a bola, bum. O Santos, ele tava no primeiro tempo, quando tinha oportunidade de chutar livre, aquele espacinho que o Flaco Lopes do Palmeiras usa muito, ele precisa de um espacinho, ele sabe que não tem qualidade técnica, mas ele sabe chutar. Então ele vê um mínimo espaço e chuta, e faz gol. O Santos tinha esse mínimo espaço e sempre preferia tocar. Quando a defesa do Mirassol fechava, eles chutavam. Toda a bola era desviada e era escanteio, ou chutavam para fora, ou era uma bola prensada que saía em contra-ataque para o Mirassol. O primeiro tempo inteiro foi isso, além das bolas longas invertidas. O Santos não tinha um plano de jogo, sabe? O plano de jogo que claramente em 20, 30 minutos ali já deu para ver que não ia resultar em nada, ele voltou para o segundo tempo com a mesma tática. Quando ele mudou, mudou todo o sistema do Santos ali pro meio campo, né? Mudou ali, tirou o Lira e jogou o Barreal na lateral esquerda ali, né? Ficou ali um Barreal, depois aí às vezes vinha um bom tempo ali ajudando na lateral esquerda. O Vini Lira não tá bem, ele não vem jogando bem, ele tá comprometendo muito no setor ofensivo do Santos e no defensivo. Eu não acho que ele peca tanto, mas não é a grande valência dele, então eu tô sentindo falta do Souza, tô sentindo muita falta do Souza. Enfim, o Vini Lira não foi bem, então o time deu uma melhorada ali, mas nada demais. E eu acho que ele demorou um pouco ainda para tirar o João Schmidt, ele correu o risco do João Schmidt ser expulso porque não estava jogando nada, né? E ele continuou, o João Schmidt só toca para trás, ele demorou, mexeu ele no sistema de meio campo do Santos, o que eu acho que não era o que ele devia ter feito, porque o Tassiano não estava bem no jogo, o próprio Gabigol não estava bem no jogo, mas depois, né, meio que mostrou por que o Vojvoda é técnico de futebol e não eu. Mas ali eu acho que foi mais sorte do que juízo, porque o Gabigol não estava bem. Ele não ganhava uma disputa, ele não conseguia acompanhar os caras na corrida. Mesmo depois dos 2 gols, o Santos teve uma oportunidade de contra-ataque que devia ser, sei lá, 6, 7 jogadores do Santos contra 1 ou 2 do Mirassol. O Gabigol ele conseguiu tocar a bola para um jogador do Mirassol. O Gabigol ele faz gol, ele sabe o caminho do gol, ele é um centroavante, mas quando depende um pouco ali de um refino, ele não tá conseguindo encontrar. Espero que ele consiga melhorar nisso, mas enfim, é melhor do que ter um Tiquinho Soares, é melhor do que ter um Lautaro que apanhando a bola não fazem gol, não marcam, não faz pivô, não faz nada, né? O Gabigol, se ele ficar 15 jogos sem fazer gol, sem fizer gol, ele ainda é titular nesse time do Santos, porque ele encontra um passe ou outro, mas ainda assim ele pecou, ali poderia ser uma chance boa de virada pro Santos, né? E aí eu ia a loucura aqui, minha filha tá dormindo, eu ia gritar, berrar tanto que ela ia acordar assustada, achando que tava caindo uma coisa aqui, né, que tá acontecendo aí, vocês sabem, não posso falar porque senão o YouTube derruba esse vídeo, mas enfim. Ele mudou todo o meio campo ali, o Santos não conseguiu engrenar, e toma o segundo gol ali, que pra mim é uma falha do Luan Pérez, porque nem lembro o jogador que fez, o Negueba, ele domina a bola, ameaça e já puxa aqui para a perna direita, e o Luan Pérez ele demora um pouco para ver esse lance que estava um pouco claro, e aí depois ele chuta muito forte, o Brasil não conseguiu descer a tempo de defender a bola. Era uma bola defensável, mas não vou botar tanto na conta do Brasil, porque a bola foi muito forte, e ele fez outras várias defesas que, como eu disse, evitou uma goleada, né? Mas uma coisa que eu venho dizendo
eu disse no começo do vídeo, e eu falo para muitos amigos meus, é que o Santos, ele não castiga o adversário. O Santos, a defesa do Santos dorme um milésimo, bum, 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 os caras acham 2, 3 passes e faz um gol. Seja de bola aérea, seja como foi hoje, achando um espaço vazio que a defesa vacilou ali, moscou, né? E o Santos, ele não consegue castigar o adversário. O Mirassol, algumas vezes, recuou uma bola que não era para recuar e dava para o Santos ter recuperado, ou o próprio time do Santos, né, o ataque ali, recuperava uma bola e fazia isso que eu comentei de passar quando eu tinha que chutar, chutar quando eu tinha que tocar. Eles não conseguiam castigar a defesa, o time do Mirassol. O Santos não consegue castigar nenhum adversário. Os adversários vivem castigando o Santos. Se o Santos errar, dormir no ponto por 2 milésimos, 1 milésimo, é gol, é trave, é milagre do brasão. E o Santos, ele não consegue fazer isso. Hoje finalmente fez, né? Acho que foi o Christian Oliva tentar dar uma cavada pro Gabigol, dar uma cavada pro Gabigol, a defesa do Mirassol, perdão, a defesa do Mirassol dorme, a bola sobra ali na canhota do Gabigol, míssil e caixa, como eu disse, o caminho do gol ele conhece, né? E uma outra coisa que eu vivo implorando pro time do Santos fazer, e que você vê muito de novo no time do Palmeiras, você vê muito no Flamengo, você vê muito no Corinthians, é assim, acontece uma falta que você acha que é pra vermelho, que você acha que é pênalti, ou pode até não ser, mas você botar uma pressão no árbitro, você reclamar com o árbitro, falar, um jogador, 2 jogadores, o técnico, falar com o quarto árbitro, com bandeirinha, encher o saco do árbitro, ou o árbitro vai marcar, ou o árbitro vai dar um cartão, ou o VAR vai checar, ou o VAR vai chamar o árbitro, alguma coisa vai acontecer. O time do Palmeiras faz muito isso. O time do Palmeiras é chato. Eu odeio jogar contra o Palmeiras, eu odeio ver o time do Palmeiras, porque é isso. É um jogo chato de assistir e eles reclamam o tempo inteiro. Mas eles são campeões da porra toda. E o Santos tá largando para brigar para não cair todo ano quando não cai, né? Então foda-se. Eu quero ser campeão de alguma coisa, ou pelo menos sorrir, não brigar para não cair, né? E fizeram isso hoje. E nem eu vi o lance do pênalti, nem eu tinha reparado. Eu comecei a reclamar, eu comecei a falar, porra, o Gabigol tá reclamando demais, beleza. E eu falei pra mim mesmo, falei, pô, beleza, ele tá reclamando, é uma coisa que eu peço pro Santos fazer, mas reclamou demais já, vai tomar um cartão, vai prejudicar, tá perdendo tempo. E aí eu vi o Gabigol reclamando, reclamando, outros jogadores se juntando, o Gabigol foi o que mais reclamou, talvez tenha aprendido isso na época de Flamengo. E aí eu falei, mano, tem coisa aí. Do nada, o VAR checa, chama o Klaus. Klaus olha e dá o pênalti. E foi pênalti. Só que isso nunca teria acontecido se o Gabigol não tivesse ido reclamar. Se o Gabigol cai, levanta, segue o jogo, é isso, como geralmente acontece no Santos, não teria tido esse pênalti e o Santos teria saído com uma derrota hoje. Então duas coisas que eu vivo reclamando que o Santos não faz, hoje aconteceu. A sorte jogou a nosso favor de os caras vacilarem, dormirem 5, 10 minutos ali no final do jogo e darem um pênalti pra gente dormir na defesa. E o Santos finalmente castigou e jogou o jogo, né? Foi reclamar com o árbitro. Time campeão faz isso. Time campeão tem técnico, time campeão tem profundidade de elenco. O Santos não tem um elenco bom, mas está ganhando alguma profundidade. O Alexandre Matos, para mim, continua com esse ponto. Gasta mal, gasta muito e não entrega um elenco bom, mas é um elenco mais profundo que de 22, de 23, de 24 e de 25. Tá? É um elenco é um melhor elenco do que esses times aí. Eu não acho que o Santos tem um elenco para ser campeão, para ir para Libertadores, mas também não acho que o Santos tem um elenco para brigar para não cair, entendeu? O Santos tem um elenco ali para brigar para uma Sul-Americana, amargar um 19º lugar ali, um 12º, quem sabe um oitavo, sétimo, se der sorte da Libertadores, da Copa do Brasil, fiz uma Libertadores, uma pré-Libertadores ali. O Santos tem elenco para isso, pô. Basta querer, basta trabalhar. Time campeão tem profundidade de elenco, tem técnico, tem que encher o saco do árbitro e tem que castigar o adversário quando o adversário errar. De novo, o melhor jogador do Santos hoje não foi o Gabigol, foi o Rony. A torcida xingou, não queria o Rony, Rony não. O Rony é um jogador que é importante, talvez não para ser titular, mas é um jogador que é importante. Talvez não de novo para ser o melhor do time, mas é importante. Mas é importante. O cara, ele não desiste da jogada, ele vai em todas, ele corre, ele marca, ele joga no corpo, ele cai, vê que não vai ser pênalti, levanta e toca ali pro Gabigol, que desperdiçou, podia ter tocado por bom tempo aquela bola, mas tudo bem. O Rony foi o melhor em campo do Santos. Depois foi o Brasão. Todo jogo é isso, todo jogo o Brasão, se não o melhor, é um dos melhores do Santos em campo. Quando o goleiro, a posição goleiro, é o melhor jogador do seu time, tem muita coisa errada e você tem que rever. Seu time tem Gabigol, seu time tem Neymar,
Seu time tem William Arão, seu time tem Zé Rafael, seu time tem Mike. São jogadores, Mike e Zé Rafael principalmente, que são jogadores que não estão entregando o que a gente esperava, não são nem perto, nem fisgam, nem sonham em ser o jogador que eles foram no Palmeiras, mas são jogadores campeões, são jogadores que a gente sabe que tem qualidade. Zé Rafael é muito bom jogador, eles não conseguem entregar isso no Santos, e pra mim tem dedo do Vojvoda aí. Longe de mim pedir a demissão do Vojvoda, mas tá na hora de começar a cobrar o Vojvoda também. 12 dias treinando pra ficar só lançando bola e desviando, né, invertendo bola, ó, 80 minutos do jogo, o primeiro e quase a metade e quase mais da metade do segundo tempo só fazendo a mesma coisa, não dá, não dá. De novo, Rony e Brazão melhores em campo, Igor Vinícius não foi bem, mas também não comprometeu, Luan Pérez foi mal, Adonis foi mal, Lira foi mal, Bom Tempo não comprometeu, mas também não foi bem. Arão, eu gostei da partida do Arão, tá? O Arão ali, ele é bem seguro, ele dá uma ajuda naquela defesa que se não é o Arão, velho, passa todas, tá? João Schmidt, péssimo, Tassiano não fez uma boa partida, e o Gabigol, como eu já disse, não fez uma boa partida também. Deu sorte ali e usou a sorte a favor dele, né? O Barreal entrou bem. Quem mais que entrou? Barreal entrou bem. Outra coisa. O Tassiano não tá bem, o Gabigol não tá bem. Você não quer tirar o Gabigol porque pode sobrar uma bola e ele guardar? Beleza. Mas o Tassiano não tava bem. Você tá com o Miguelito, que tá jogando muito. Toda partida que o Miguelito entra, ele joga bem. Você não coloca o Miguelito. Você tem Moisés, que também tá jogando bem. Toda partida que entra, joga bem. Você não coloca o Moisés. Reclama do Roleiser, que o Roleiser não tem intensidade nem nada, a porra toda, e coloca o Roleiser. Que o Roleiser pra mim também não entrou mal. Tipo, não comprometeu, não fez muita coisa, mas tipo, tá bom ali, né? Teve, sei lá, 5 minutos de jogo. Mas, no geral, eu acho que todas as mudanças não foram tão bem aproveitadas. Ele podia ter feito melhor, mas ainda assim o Santos conseguiu sair com um empate de novo, com mais sorte do que juízo, com mais sorte do que realmente jogando futebol. O Santos tem que melhorar. E o Vojvoda ainda fez o favor de puxar uma briga com o Guanais no final do jogo, e o próximo jogo, que é clássico, contra o Corinthians na Vila, a gente vai estar sem um técnico na beira do campo, né? Então vamos ver. Talvez os caras estejam um pouco nervosos por conta de CBF, o Ancelotti foi ver o jogo de hoje, tem todo esse efeito Neymar que não jogou hoje, né? Que é uma pataquada também, né? Ficou 12 dias parado e hoje foi poupado por quê? Eu não consigo entender. Sou fã do Neymar, gosto do Neymar, acho que ele é o melhor, óbvio que é o melhor jogador do Santos, vai ajudar muita gente, mas pô, 12 dias parado. O cara jogou 3 partidas seguidas, ele jogou contra o Novo Horizontino, ele jogou contra o Noroeste, se eu não me engano, e jogou contra o Vasco. Fez 2 gols contra o Vasco. Os 2 últimos jogos, que foi Vasco e Novo Horizontino, ele jogou 90 minutos. Aí depois de 12 dias, treinou sábado, treinou domingo, treinou segunda, aí na terça ele não vai jogar. Por quê? Controle de carga? Tem alguma coisa aí. Não existe controle de carga depois de jogar 90 minutos. Jogar 90 minutos, 12 dias de descanso de treino, treinou bem, as notícias são essas, e não vai pro jogo por controle de carga, no jogo que o Ancelotti tá indo assistir. Muito estranho. Se não tem lesão, eu acho que é a insegurança do Neymar, mas não pode ter, o time precisa dele, entendeu? Enfim, próximo jogo contra o Corinthians, vou estar aqui para falar no pós-jogo, talvez indignado, talvez feliz, talvez nesse tom ameno aqui, mais suspirando de alívio do que qualquer coisa, mas estaremos aqui torcer por uma vitória, para o Santos olhar de vez para a parte de cima da tabela, esquecer a parte de baixo e parar de brigar para não cair. Sem Vojvoda na beira do campo, mas talvez de volta com Neymar, Gabigol e companhia. É isso, se inscreve no canal, deixa o like, estamos voltando aí com tudo, vai ajudar muita gente, beleza? Deixa seus comentários aí, o que você achou da partida, o que você achou do Gabigol, o que você achou do Neymar, o que você achou do Vojvoda, do Santos num todo. Tamo junto, vamos bater aquele papo. É nóis.